E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5, que diz assim: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar o homem no inferno. Sim vos digo, a esse temeis. Pensa numa palavra de despertamento, onde o próprio Jesus está mostrando para nós a quem nós devemos submissão e quem nós devemos temer. O próprio Jesus vai dizer: não tema aquele que mata o corpo. Não tema aquele que a única coisa que pode fazer é matar, é tirar a vida. Mas temais aquele que tema aquele que possa lançar a tua alma do inferno. Algumas pessoas simplesmente possuem a preocupação ou têm o medo com aquele que pode fazer alguma coisa com o corpo, com a matéria. Mas Jesus está indo além. Não tenha medo daquele, não tema aquele que arranca a sua vida, aquele que tira a sua vida, mas aquele que tem poder de condenar a sua alma para o inferno. Perceba que o próprio Cristo está mostrando para nós a quem nós devemos temer. Não aos homens, mas temer a Deus. Porque a reflexão que Jesus quer deixar para os discípulos é essa: não tema aos homens, mas tema a Deus. Não viva o tempo todo simplesmente com medo, desesperado com o que o homem pode fazer, porque o máximo do que um homem pode fazer é tirar a vida de alguém. Agora, Deus tem o poder de julgar, de condenar a alma para sempre na eternidade. Então, se tem alguém que os meus joelhos devem se dobrar, se tem alguém que os meus joelhos devem se prostrar, é diante do Senhor. É esse Deus que você deve temer. Mais ninguém. Somente Deus. Só tema Ele. Não tenha medo dos homens, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo dos problemas. O único temor que você deve ter é aquele que tem o poder de julgar a tua alma, de condenar a tua alma, de lançar a tua alma para o céu ou para o inferno. Por isso que nós devemos guardar diante desse Deus uma vida de temor. Guardar o temor. E é por isso que Salomão disse que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Porque quando eu temo, eu evito a queda, eu evito o pecado, eu evito circunstâncias que me afastam de Deus. Eu evito situações que poderiam me afundar. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus, então eu não quero seguir em caminhos que possam me distanciar dos seus propósitos. Eu preciso carregar uma vida com temor. Se eu temo a Deus, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou ferir, eu não vou fazer nada disso. Porque os meus joelhos estão submetidos a um Deus que pode me condenar, como também pode me trazer salvação, que pode me levar ao céu. Porém, eu preciso escolher qual decisão tomar, se eu quero Cristo ou se eu quero o mundo, se eu quero Jesus ou se eu quero as coisas dessa terra, sabe? Essa é a grande lição que Jesus está deixando para esses homens aqui, aprenderem a temer a Deus e não aos homens. Por isso que você não tem que se prostrar diante de homens, se prostrar diante de chefes, se prostrar diante de Estado, se prostrar diante disso, daquilo. Você não tem que ter medo dos outros, nem medo desse. Não, você tem que temer o Senhor. Somente Ele. Se prostrar somente diante dEle. O único que tem poder. O único que tem autoridade. O único que é dono de todas as coisas. Sabe? É somente diante dEle que você tem que temer. É somente diante dEle que você tem que se prostrar. Não deixe com que os seus joelhos se dobrem para outras coisas, que não seja para o Deus que te deu vida. Não deixe com que a sua vida seja influenciada pelas circunstâncias. Não seja levado pelos impulsos, pelas situações, sabe? Confie no Senhor. Acredite em Deus e que Ele é muito maior
do que qualquer coisa que você está enfrentando. Talvez você parou para ver esse vídeo agora e você está passando por uma situação onde o medo está tentando bater na tua porta. Que você está recebendo ameaça de alguém, ameaça de homem, ameaça de pessoas. Pessoas que estão ameaçando te tocar, te atingir, fazer um monte de coisas ruins. Talvez você está debaixo de ameaça. Mas é uma palavra de Deus para a sua vida. Confie no Senhor. Porque a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Você não tem que temer os homens, você tem que temer a Deus. Faça o que é certo, viva na palavra de Deus, viva debaixo dos princípios e você não precisa temer as circunstâncias. E nem deixar o medo te dominar para nada, mas manter a sua vida enraizada no Senhor. Guarda isso na tua alma. Tenha o temor para Deus e não para os homens. Nós não devemos temer os homens. Nós não devemos ter o medo dos homens. Sabe, por algumas vezes Jesus incentivou os discípulos dessa forma, falando para os discípulos que eles iriam enfrentar a morte, a cruz, a perseguição. Jesus falou, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Jesus estava preparando os discípulos para um tempo de perseguição que eles iriam viver. E que você sabe que todos eles viveram e passaram por isso. A igreja primitiva, quando cresceu, ela cresceu dentro dos lares. Porque veio numa época onde ela não poderia mais pregar, onde não tinha mais espaço para pregar, não podia entrar em sinagoga, não podia estar nesses meios para falar de Deus. E durante muito tempo, a igreja vai estar nos lares pregando a palavra de Deus. E continuou crescendo e continuou evoluindo. E ninguém ficou com medo de passar por situações piores, porque é como o texto diz, o homem só pode tirar a vida, mas Deus tem o poder de condenar a alma. Era isso também que Jesus queria ensinar para os discípulos. Não temas quando aparecer as perseguições, não temas quando aparecer as calúnias, não temas quando tentarem te perseguir ou fizer qualquer coisa para tentar destruir ou calar a sua voz. Não tenham medo. Permaneçam firmes no propósito. Permaneçam firmes na minha palavra. Temam a mim e não aos homens. E é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Foi o que muitos homens de Deus fizeram durante muito tempo na vida. Você percebe homens dando a vida pelo Evangelho. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. Né? Outros morreram a fio da espada. Outros foram enforcados. Outros tiveram morte de apedrejamento, enfim. Homens que foram até o final porque acreditaram em Jesus e não deixaram o medo dos homens dominarem o seu coração, mas ficaram até o final temendo a Deus, confiando no Senhor, sendo fiel a Ele e sabendo que se partir dessa vida não acabou a história. Pelo contrário, partiu dessa vida, nós viveremos um novo tempo, que é um tempo de eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina a não temer os homens, mas temer a Ti. Nós confiamos em Ti. A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa expectativa está somente no Senhor. E nós declaramos isso, que o nosso temor está em Ti. Os nossos joelhos só se dobram diante de Ti, ó Pai. Muito obrigado por esse dia, pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo e que o Senhor conceda a ela um dia extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu a palavra. Concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Então me ajuda a compartilhar a palavra, me ajuda a pregar a palavra de Deus na internet. Clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube e manda para um amigo, para um colega, para um parente, para um familiar. Manda para geral, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra da mesma forma como você foi nesse dia, tá certo? Se você quiser se tornar membro desse canal,
aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a continuar propagando a palavra do Senhor aqui na internet. Quando você se torna membro do canal, você recebe um conteúdo exclusivo, você tem direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos aqui por volta das 10h40 da noite, mais ou menos. Quando você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro, que é muito legal, que mostra quanto tempo você está ajudando aquele canal, apoiando. Tem tanta gente que apoia um monte de canal que não edifica, que não agrega em nada, mas aqui você vai estar apoiando alguém que prega a palavra e que está vivendo para desenvolver essa mensagem pela internet, para que mais pessoas recebam e sejam transformadas. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Mãe de Paz tem sido uma bênção, esses devocionais têm mudado a minha vida e eu estou aqui constantemente sendo impactado por essa palavra. Como é que eu faço para colaborar com o seu ministério, deixando uma oferta? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende a importância para que essa palavra alcance o maior número de pessoas possíveis e, quem sabe, evangelizar os 4 cantos da terra pregando a palavra de Deus. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Não tema os homens, que só têm o poder de tirar o corpo, tirar a vida. Tema a Deus, que tem o poder de lançar nossa alma no inferno. Por isso tema ao Senhor, ande no caminho de Deus, siga os princípios dele, e é ele que você deve guardar a sua vida de temor. Até amanhã, um abraço.